O que será que vale mais a pena? Investir no setor financeiro, em ações, ETFs, fundos de investimento, renda fixa ou investir no setor imobiliário, comprando uma casa, seja para você ou para fazer um investimento onde você receba os aluguéis? Hoje você vai ter essa resposta sem viés, de maneira neutra. Eu sou Michel Ravaneda, criador aqui do Renda Gringa, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e sou especialista sobre a gestão de patrimônio. Eu vou te dar todas as informações que você precisa para entender como funciona o investimento e como você pode comparar justamente o investimento imobiliário com o investimento financeiro e quando vai valer a pena de um perante ao outro. Antes da gente fazer um comparativo e dar as vantagens e desvantagens de cada um deles, é importante você lembrar que o setor imobiliário é somente mais um que existe dentre todos os outros do mercado financeiro e econômico. Existe a indústria da saúde, existe o consumo de base e consumo cíclico. Dentro do consumo cíclico, por exemplo, tem a venda de carros. Quando a economia está indo bem, temos mais vendas. Consumos de base a gente pode falar como sabonete, produtos para casa, produtos de higiene, produtos alimentícios. A gente tem a indústria também de base, a indústria química. A saúde com as empresas que criam as vacinas, os medicamentos. Então, o setor imobiliário é só mais um deles. E nessa imagem que vocês estão vendo aqui na tela agora, a linha rosa acompanha a rentabilidade e a posição do setor imobiliário americano perante aos outros setores. Na primeira coluna ali de 2010, por exemplo, o setor imobiliário foi o mais rentável. Embaixo dele tem o consumo, as indústrias, os materiais, que são as matérias-primas. Então veja que cada ano existem setores que estão na frente ou atrás. E na média o setor imobiliário é um bom setor de investimento, mas ele não é o único. Portanto, se falamos de diversificação, você deveria ter algo além do setor imobiliário, mesmo que seja a compra de um apartamento ou uma casa, porque também você tem a possibilidade de investir no setor imobiliário usando ações e fundos de investimento. Precisamos também falar dos riscos ligados ao setor imobiliário que muita gente vai negligenciar. Tudo isso precisa entrar no cálculo para você levar em conta o risco e a rentabilidade. Por exemplo, muitas pessoas falam que não há risco nenhum em investir no setor imobiliário. Será? Como todos os outros setores, há risco sim. Olha essa imagem aqui. Infelizmente, essa imagem é da Ucrânia. Várias famílias de classe média tinham 5, 6, 7, 10 casas. Um país que é acometido pela guerra, um país que sofre com a guerra, ele tem a possibilidade do investidor imobiliário ter seus imóveis indo próximos de zero. Podemos citar também as catástrofes naturais, como a gente teve no Rio Grande do Sul não faz muito tempo, onde uma grande região foi afetada e muitas pessoas perderam suas casas. E aí a gente chega nos problemas mais clássicos, como por exemplo, a invasão da sua casa ou o inquilino que entra e não paga e você precisa entrar na justiça, alguém que vai deteriorar esse bem e você vai ter que fazer uma reforma muito grande. E adivinha, a maior parte dos investidores imobiliários que tem uma casinha de aluguel, um apartamento que recebe essa renda passiva, não coloca esses cálculos na conta final de rentabilidade. Afinal, qual é a rentabilidade de um imóvel? Para calcular uma renda passiva, pouco importa se é do setor imobiliário ou financeiro, você vai sempre dividir o quanto você recebe de renda passiva pelo montante que você investiu. Portanto, se você comprou um apartamento, por exemplo, de R$300 mil e você aluga ele a R$2.500 por mês, então no ano vezes 12 você alugaria ele por R$30 mil. 30 mil, que é quanto você recebe de renda passiva no ano, dividido pelos 300 que você investiu, vai dar aproximadamente 10% de rentabilidade bruta, sem ainda pagar imposto, considerar que não vão ficar todos os meses alugados em alguns anos, as reformas que você vai ter que fazer pelo menos de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos. E sem contar os problemas políticos, econômicos e catástrofes naturais que podem sim impactar esse imóvel. E nesse meu exemplo eu ainda exagerei, dificilmente o imóvel vai render 10% de rentabilidade. Normalmente fica na faixa de 5 a 8%. Mas é claro, também temos que considerar a valorização desse imóvel. Então sim, investir no setor imobiliário, apesar desses problemas que eu estou citando, é um bom investimento. Ele acaba sendo rentável e evita com que a pessoa perca o dinheiro ou gaste ele. Afinal, o dinheiro está todo investido nesse bem imobiliário. E como a maior parte das pessoas não tem educação financeira, acaba sendo um bom investimento para a pessoa se blindar para o longo prazo. Mas então, Michel, qual é o melhor? É melhor investir no setor financeiro ou no setor imobiliário? A resposta é os dois. Eu vou te explicar um pouco mais detalhadamente agora. Existem várias pesquisas que mostram que se você chega na fase da aposentadoria da sua vida com um imóvel principal que é seu, sem pagar aluguel, o seu nível de qualidade de vida tende a aumentar. Um exemplo clássico, imagina o dono da casa, do apartamento, pede para você sair, porque ele simplesmente vai vender o apartamento. E nesse caso você tem que fazer uma mudança com 80 anos de idade. Isso seria muito ruim, afinal a pessoa tem uma locomoção reduzida, saúde reduzida, não sabemos os problemas de saúde que podemos ter com 80 anos de idade.
Sem contar que um problema econômico poderia acontecer, fazendo aumentar os preços dos aluguéis de uma forma onde isso consumiria até a aposentadoria da pessoa que é mais idosa. Então, desde jovem, você deveria pensar em ter uma casa principal, mesmo que você compre ela numa idade mais avançada, e diversificar com investimentos no setor financeiro, tendo uma previdência privada, investindo na bolsa de valores, usando ações, fundos de investimentos, ETFs, investir no setor industrial, da saúde e assim por diante. Lembrando que quando chega uma crise, ela geralmente vai afetar alguns setores e não todos, por isso você deveria ter mais de um setor investido no seu patrimônio. De preferência, então, uma casa principal e investimento financeiro. Além de tudo, o investimento financeiro é líquido, você consegue transformar ele rapidamente em dinheiro novamente. Já uma casa numa urgência, você tomaria mais tempo para transformar ela em dinheiro, afinal tem que vender e tem todo o processo burocrático. Em termos de rentabilidade, as ações ganharam por 2,5% na média histórica na Europa do que o sistema imobiliário, mas isso depende também de qual região você investiu. Por isso, as respostas são muito mais amplas. Mas, de maneira geral, o setor financeiro é ligeiramente mais vantajoso porque você pode justamente investir nos melhores setores daquela década, daquela época. Por exemplo, as empresas de tecnologia e de luxo que nos últimos anos rentabilizaram muito mais que o setor imobiliário. Mas o setor imobiliário também rentabilizou mais que a média histórica de alguns outros setores, dependendo da década. E como mostrei para vocês, algumas catástrofes econômicas e guerras fizeram o setor imobiliário aí valor zero em alguns países. Então, a palavra é sempre diversificação. E se você está pretendendo comprar uma casa na Europa, investir na Europa, ou mesmo comprar uma casa no Brasil com os euros que você ganhe, contate nossa equipe aqui. Na descrição desse vídeo tem um link da nossa consultoria de investimento. Você vai colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, e assim que a gente tiver uma vaga disponível, a gente vai te contactar. Nós fazemos uma consultoria personalizada com você, eu e minha equipe. Assim a gente vai olhar os seus objetivos, traçar uma carteira de investimento para que você consiga chegar nos seus objetivos. Não é só um curso. O curso é um bônus. Nós fazemos uma conversa 1 a 1 personalizada para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, segue a gente aqui no Renda Gringa e lá no @Renda Gringa no Instagram também. E eu vejo você no próximo vídeo.